Então, eu trouxe aqui o significado de catarse, segundo a psicologia. É a liberação de emoções ou tensões reprimidas, comparável a uma abreação. E o que é a abreação? É uma descarga emocional pelo qual o indivíduo se liberta do afeto que acompanha a recordação de um evento traumático. Olha só que interessante. Essas palavras liberação, né? Já libertação, né? Liberta do afeto, liberação de emoções, ou seja, gente, tudo que liberta a gente, imagina a gente preso umas correntes sem saber que a gente está preso, né? E isso acontece também no nosso cérebro. Porque o que acontece? Nós temos as sinapses por onde passa muito rapidamente, né, descarga elétrica do pensamento, e quando chega num bloqueio que a gente criou, um trauma, que muitas vezes até na infância, que a gente nem se dá conta disso, essas sinapses param e travam ali, então você não consegue evoluir, você não consegue ir além, para, né, e fica ali estagnado. E o universo, a gente está em total expansão, sempre nos convida ao crescimento, à evolução. E se a gente não vai por bem, a gente vai por mal. Vem as dores, os sofrimentos, enfim, várias situações para que a gente integre isso. É muito comum eu ver em clientes de Theta Healing, principalmente, que está num momento de sensibilidade imensa, assim, de choro aflorado quando a gente vai fazer a sessão, e que até o trabalho para liberar do choque trauma, para não vir aquele choque trauma ali na hora, porque a pessoa represou tanto que aquilo ali fica um campo de energia, né? E também fica estagnado nos nossos centros energéticos, no nosso corpo, e aí vem à tona muitas vezes dessa forma de choro, de uma forma mais desafiadora. Então, quanto mais a gente reprime, tá? Os nossos bloqueios, nossos traumas, tudo isso, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Mas isso pode se tornar desafiador, pode somatizar sim e virar doença. Então, olha que rico que é a gente lidar com as catarses, integrar tudo isso. E um dos motivos que eu amo os arquétipos é porque ele acelera muito isso, gente. E como eu sei que lidar com esses conteúdos inconscientes nossos bloqueios, nossos traumas, lidar com isso acelera a manifestação da vida que a gente quer viver, os resultados dos nossos objetivos, é muito importante. Eu amo o arquétipo por isso, porque tem coisas que eu demorei anos para descobrir e ele acelera, que a gente muitas vezes sozinho, né, utilizando o arquétipo, quem vai aprendendo aí o processo, consegue lidar com isso sozinho, tá? Com leveza, como eu já falei. Mas eu vou falar aqui também no sentido da psicanálise, o significado de catarse é operação de trazer à consciência estados afetivos e lembranças recalcadas no inconsciente, liberando o paciente de sintomas e neuroses associadas a esse bloqueio. Então, olha que importante que são as catarses, gente. Tem a ver com liberação, como eu falei, né? Com libertação, com as emoções, com bloqueios, com memórias, tudo aquilo que nos prende onde? No passado. Imagine que você tem uma linha do tempo ali, do momento que você foi concebido ali, né, dentro do ventre da sua mãe, inicia a linha do seu tempo, você começa a crescer, né? Você vai ali sendo gerado, crescendo, e aí, em algum momento, você nasce, né? E aí inicia uma jornada até os dias de hoje. E aí você pode projetar até lá no meu futuro. Então, aqui existe o seu passado, existe hoje o seu presente, existe o seu futuro. Tudo aquilo que está represado, reprimido, bloqueado aqui no seu passado, e olha, gente, tem pessoas que têm problema sim de rejeição, por isso que é muito inconsciente, né? Desde no útero, porque às vezes a mãe, por exemplo, tentou abortar, e não é a questão, não é julgar isso, às vezes é uma dor tão profunda, né? A experiência que a mãe vivenciou, ou um desprezo da parte do pai, e fica desde ali. Então, toda a realidade presente e a futura vai sendo influenciada por isso, essa rejeição, como exemplo que eu estou dando. Então, quando você permite que isso venha à tona, e tem várias formas, viu, gente? Nem tudo a gente precisa saber e entender. Os sonhos mesmo durante a noite, a gente consegue liberar muitas catarses. Então, não precisa. Alguns sonhos você precisa entender, e você vai entender, para você fazer as mudanças que você precisa fazer, mas tem alguns que às vezes a gente fica com medo, parece que foi um pesadelo. Às vezes são liberações que a gente não precisa lidar com aquilo conscientemente. Mas é muito importante naquilo que a gente pode lidar e que é preciso fazer nossa parte, a gente lidar com aquilo. Porque então aqui está o passado, e você está sendo influenciado por aquele bloqueio, por aquele trauma. No dia de hoje, quando você se dá conta disso, por exemplo, ativa um arquétipo. E esse arquétipo, eu vou explicar como é que funciona, tá, gente?
esse arquétipo começa a trazer as informações e começa a liberar os padrões, ele começa a liberar memórias, crenças, você vai tendo insights, lembranças, sonhos, enfim, tem vários desconforto no corpo, o corpo nos mostra, gente, o corpo fala, porque ele represa, né? Nós temos a fáscia que retém ali, né? Enfim, muitos desses nossos bloqueios daquilo que nos limita. Mas então, hoje, por exemplo, você ativa um arquétipo, começa a elaborar essas catarses, começa a mudar e começa a expressar a totalidade desse arquétipo, ressignificando esse trauma, aprendendo com ele e evoluindo, não sendo vítima daquela dor, daquele passado, daquele bloqueio, daquele trauma, seja ele qual for. Aí o que vai acontecer? Você, a partir de agora, vai começar a construir uma nova realidade para o seu eu futuro totalmente diferente. E aí que também entra um outro fator que eu costumo falar muito para os meus clientes, os meus alunos e aqui no canal, que a mudança, a transformação não é um evento. Não é conectou com o arquétipo hoje. Nossa, me deu tive uma liberação de choro ou não senti nada. Ah, não, amanhã eu sou outra pessoa. Eu sou a Cleópatra, eu sou a águia, eu sou a sereia. Não é. Você vivenciou um processo de quantos anos até aqui? E agora você vai viver esse processo de integrar, elaborar essas catarses, nesse processo de transformação, que também aí conscientemente fazendo as mudanças, e aí você vai chegar lá no seu eu futuro com resultados totalmente diferentes.